Então vamos lá agora, oficialmente, boa noite, né? Eu queria primeiro dar boas-vindas aí ao pessoal novo. Entrou um bocado de gente pro grupo, né? Vocês perceberam aí. Isso vem, muitos alunos que entraram aí da própria EFEP, que é uma outra escola que eu sou professor dela. Dou algumas aulas é, é, aí de teoria psicanalítica, dou grupo de supervisão e por aí vai. E dou monitoria também dentro dessa escola. O que eu queria trazer hoje aqui para a gente é o seguinte: nós estamos estudando uma obra, um livro, né, na verdade, que é do professor Cassorla. Inclusive, alguém mandou um vídeo dele maravilhoso. Quem que mandou? João Batista? Foi. E é uma palestra do próprio autor, tá, gente? Desse livro. Antes do falecimento dele, ele gravou essa aula. E tem algumas outras disponíveis aí no YouTube, bem interessantes. Sugestão é, como a gente está falando de uma obra, de um livro que vai ter no sequência, aqui tem uma importância a gente entender a linha de raciocínio do autor. Então, todos os nossos encontros de segunda-feira estão disponíveis lá no YouTube que eu mandei para vocês. Então, talvez seja importante fazer uma maratona tipo Luciana, cansar da minha voz, tá? E dar uma viajada lá no YouTube e conhecer, né, os demais encontros que nós fizemos, para vocês conseguirem ter um acompanhamento aí melhor do pensamento. Gente, quando a gente fala de suicídio, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Olha, já tem mais de 2 meses que nós estamos estudando essa obra. E nem parece, né? Parece que foi outro dia que a gente começou. Já são 11 semanas aí acompanhando essa obra. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de suicídio, a gente encontra muito das nossas próprias dores, muito das nossas próprias angústias, de histórias que encontram com as nossas histórias pessoais dentro do ambiente clínico, e a gente precisa, tá, de escutar isso com muito carinho, para a gente também respeitar o próprio limite. É importante que a gente olhe, tá, para essa obra como aquilo que ela tem por objetivo ser, um aspecto introdutório, que não é uma aula de suicidologia, que é uma área da psicologia que trabalha sobre o suicídio, todos os seus fatores de uma forma mais aprofundada. Aqui o nosso objetivo é estudar a obra do professor Cassorla a partir do pensamento que ele escreve, que ele constrói, tendo por base o aspecto sociocultural. A gente já atravessou vários e vários. A gente já atravessou aí várias e várias temáticas que são importantes. E hoje a gente vai falar de reações de aniversário. Primeiro, alguém conseguiu ler o capítulo? Conseguiu aí? Vamos falar aqui, gente. Primeira coisa que a gente pode começar a perguntar e a questionar sobre a própria vida. Qual que é a nossa reação diante do próprio aniversário? Tá chegando o aniversário de cada um de nós. Como que a gente fica? E aqui é grupo, viu, gente? Nem aula não. Então pode abrir o microfone e responder. Eu amo. 2 meses antes você já começa a falar que é meu aniversário. Eu sei. Ela anunciou pra gente aqui no grupo, tá, gente? É verdade. Eu falo mesmo. Eu gosto. Ela me mandou mensagem, gente, para mandar parabéns para ela. Lindamente. Sou obrigada a fazer aniversário. O meu professor não me dá os parabéns. Meu colega também não. Tá vendo? Ano que vem é 9 de junho, tá, gente? Eu vou adiantar. Tá, pode lembrar de novo. E aí, João? Rapaz, eu não sou muito chegado, não, sabe? Geralmente, meu aniversário eu nasci no dia 8 de outubro,
e fui registrado no dia 9. Geralmente eu comemoro da sexta, sábado, domingo e segunda. Mas nada demais, não. Isso é porque não gosta. Ô, gente, nordestino não sabe fazer festa de pouco tempo, não? Tem que ser tudo assim? Rapaz, é o seguinte, a gente tem que celebrar a vida, né? Então, cada vez que eu completo um ano, apesar dos meus 56 anos agora, que vai existir, sou 55 anos, vida. Muito feliz. Eu tenho um amigo que eu falo que eu amo o aniversário dele. É porque é uma semana de comemoração, sabe? Tem que ter, porque ele ama. Luciana, como que é falar que vai chegar o aniversário? Ah, eu gosto, adoro. Aqui em casa todo mundo adora fazer aniversário, a gente faz festa, a gente compra bolo, compra salgadinho. Eu aqui eu não sou jovem. E nem conta idade, gente. Não, eu É, conto, eu tenho 56. aí, ó. Nerilane, e aí? Oi, peraí, que eu tô vendo um negócio aqui fora, mas eu gosto sim, tá chegando meu aniversário, mas Aí, ó. Eliette, gosta do aniversário? Tá sem áudio. Boa noite. Boa noite. Qual foi a pergunta? Você gosta de aniversário? Não. Não, passei a gostar do meu há pouco tempo. Então nós estamos juntos. Eu detestava aniversário. Tá? Então, a gente já tem alguns tópicos, né, nas próximas aulas, para a gente poder conversar, né? As pessoas que não gostam dos seus próprios aniversários têm muitas coisas a nos contar. Nós vamos falar sobre isso hoje. O professor Cassola, ele traz um pensamento que é importante demais da gente pensar, principalmente dentro da prática clínica. Quando vai aproximando o aniversário do paciente, às vezes, ele tem tanta dificuldade de lidar com essa data que ele começa a cancelar a sessão para não falar sobre o tema. Às vezes, para ele, a gente chegar e falar, nossa, está chegando seu aniversário, ele tem medo que a gente lembre. Então, eu tenho pacientes que o sistema que eu uso aqui para agendamento, ele me fala, olha, está chegando o aniversário de fulano. Gente, de verdade, eu nem comento com ele. Nem para falar assim, ô fulano, parabéns, eu não falo. Porque para algumas pessoas esse tema é complexo, viu? Oi, Luciano. Então, mas tem um detalhe, eu adoro aniversário, mas eu não gosto de ficar velha. Eu tenho um problema sério em ficar velha. Hum. Muito sério esse problema. Porque eu me sinto com 18 anos, só que eu não tenho, eu tenho quase 4 vezes isso, né? Não, acho que dá uns 4. Esse que é o problema. Adoro aniversário, do comemorar, tudo. Adoro que passei mais um ano que eu venci, mas eu odeio ficar velha. E isso vai ser outra temática. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje tem dificuldade em geral com o envelhecimento. E a gente vai trabalhar esse tema posteriormente, um pouco mais para frente, porque esse assunto chega dentro da clínica, gente, e a gente não pode olhar isso com um olho muito superficial, não. Porque isso está muito na prática clínica contemporânea. Aqui, sobre o aniversário, nós vamos falar sobre a questão da data, tá? O autor ele vai trabalhar a questão da data de aniversário. E ele vai trazer alguns exemplos aqui para a gente, porque ele observou isso dentro da prática clínica. Perceba que ele não é somente médico, ele é um médico psicanalista. Então ele atuava também dentro da análise pessoal de seus pacientes. Olha o que ele trouxe. Carlos teve seu segundo infarto do miocárdio aos 42 anos. Carlos já teve seu segundo infarto do miocárdio aos 42 anos. Gente, é normal uma pessoa ter infarto 2 vezes antes com 42 anos? Não é tão habitual, não. Já tiveram um anterior aos 35. Seu cardiologista já havia percebido a influência de um estado emocional na produção de suas doenças e o enviaram a um psiquiatra quando teve o primeiro infarto, mas ele preferiu não ir. Então, ao ter o segundo, Carlos me procurou assustado e contou que seu pai morrera de infarto aos 42 anos.
Durante o tratamento, descobrimos que seus 2 infartos haviam ocorrido no mês de fevereiro. Um no início do mês, ele não lembra a data exata, e outro no dia 11 de fevereiro, exatamente no dia do aniversário da morte do seu pai. Note-se que seu segundo infarto ocorreu quando tinha a mesma idade do seu pai falecer. Então, vamos aí. Alguns sofrimentos dos nossos pacientes vão ter, tá, gente, causas orgânicas conhecidas, ou seja, o infarto é uma doença física. Mas quando o profissional de saúde, muito atencioso, percebe que há fator emocional relacionado ao processo do adoecimento, ele encaminha esse paciente ao psiquiatra e muitas vezes esse paciente vai chegar na gente. E a questão é como que a gente acolhe alguém cujo adoecimento emocional está tão grande que ele promove um adoecimento físico. Isso pode parecer muito a questão somente da psicossomática que a gente fala, que é aquele sofrimento que vem, que tange o insuportável, emocionalmente ele já está saturando todas as energias ali da pessoa e a pessoa somatiza. Aqui eu acho que ainda vai além. O sofrimento quase que se funde com a identidade da pessoa e a gente precisa de acolher esse sofrimento. Alguém que perde o pai aos 42 anos de idade de um infarto fulminante, a gente precisa de entender quem que era esse pai, como era a relação com esse pai, qual foi a importância do pai na história de vida desse paciente. E perceba que a data, ela é simbólica, mas ela é marco. Então, por exemplo, eu tenho uma tia que faleceu no aniversário do meu pai. E era a tia mais puxa-saco do meu pai. Na família de vocês tem os sobrinhos preferidos? Na minha tem. Essa era o meu pai. Quer ver um outro exemplo? Sabe quando vai chegando aniversário de falecimento de alguém que a gente gosta muito? E parece que vai ficando um clima estranho, a gente fica mais introspectivo, a gente volta com muitas lembranças. Hoje nem tanto se tem álbum de fotografias. Hoje tudo é internet, tudo virtual. Mas eu tenho muitos álbuns de retrato aqui. E aí, quando você começa a olhar e vai vendo aquele tanto de gente que foi importante na sua história, mas que já faleceu, ao mesmo tempo que dá uma alegria, que dá uma saudade, mas também dá uma nostalgia, também dá uma angústia, Parou dá para uma mim, será que parou saudade. para todo mundo? Vocês estão me escutando, gente? Ok. E aí a gente precisa de se perguntando como que a gente lida com a questão desses marcos. Porque o que ele vai trazer para a gente aqui foi o seguinte: a pessoa inconscientemente mobiliza conflitos relativos aos processos de luto em razão de identificação com figuras importantes do passado. Aqui a gente vai trazer uma questão importante, que é o luto. O luto que vai além da morte de alguém significativa, mas o luto como uma interrupção de um evento que é importante. Por exemplo, na minha família o Natal era o melhor data do ano. Depois do falecimento da minha avó, ficou sem graça. Continua todo mundo reunindo, todo mundo faz a festa, mas não é a mesma coisa, não é casa de vó mais. E a gente tem que criar um novo significado para aquilo. Mas todo ano chega o Natal, chega em um momento da festa, um olha para o outro e fala: "Nó, vovó está fazendo falta". Às vezes, são esses lutos que muitas vezes a gente não processa ele, que a gente não vive, que a gente não ressignifica, que a gente não dá espaço para a vivência, que chega dentro da prática clínica como uma angústia subjacente, algo escondido. E isso começa a trazer sinais para a manifestação do sintoma do paciente. Mas se a gente chegar para ele e perguntar qual que é realmente a causa, o nascedouro da angústia, ele não vai saber. E é através desse contato da psicanálise, quando a gente escuta o inconsciente e a gente vai percebendo
a comunicação do inconsciente através do xiste, do sonho, das várias formas de manifestação, que nós vamos conseguir decifrar essa mensagem que muitas vezes vem distorcidas pelos mecanismos de defesa. Luciana até comentou aí no nosso chat, né? Eu estou nessa vibe com o falecimento do meu pai. Luciano, eu acho que todo mundo que tem uma perda significativa, em algum momento, vive isso. Veja que a grande beleza da psicanálise, quando nos convida a não atendermos sem estarmos em análise pessoal ou sem levarmos nosso caso para supervisão. Porque quando a gente escuta alguém que está passando pelos mesmos processos, é muito fácil a gente confundir a própria dor com a dor daquele que a gente escuta. Outro dia eu falei até numa supervisão como analista, falei, olha, cuidado. É injusto a escuta que você está fazendo. Você está usando o horário que alguém te paga para ser analisado, para analisar a si mesmo. E isso, assim, deu um bug na cabeça dessa analista. E é isso mesmo. Nós vamos estar diante de dores muito semelhantes à nossa. E pegar um conflito relativo a processos de lutos anteriores e fazer com que ele retome com pequenos sinais dessa falta de elaboração, vai acontecer hora ou outra. A questão aqui é, quando a gente identifica qual o processo de luto ou qual o significado da data do aniversário, do Natal, dessas marcas festivas ou marcas temporais de processos muito difíceis, é hora da gente tomar cuidado. Porque a gente precisa de construir um espaço seguro para que o paciente fale sobre aquela data, fale sobre a história, sobre os personagens, sobre as vivências, tá? Eu tenho uma paciente que ela sofreu um abuso sexual aos 5 anos de idade. Hoje a filha dela está com 5 anos e ela está em pânico. Então a gente começa a perceber como, inclusive, os processos que a gente vai passando, tá, determinam inconscientemente esses eventuais picos, tá, de estresse, de ansiedade. E essa paciente minha ainda não conseguiu entender que nesse momento a preocupação excessiva com a filha, essa proteção exacerbada com a filha, na verdade, ela está retomando o próprio momento em que sofreu a violência e não foi protegida. E ela, uma hora, vai fazer essa ligação, e está faltando muito pouco. Mas como que eu seria invasivo se eu dissesse para ela de uma vez e falasse, minha filha, olha aqui, não é sobre você. Você está tentando até agora, nesse auge da ansiedade, proteger sua filha. Como não te protegeram. A ansiedade de agora não tem causa atual. É só uma regressão, uma revivência de um evento traumático, onde você está se vendo na filha. Mas até para dizer coisas como essa, gente, a gente tem que ter cuidado. Porque essa paciente, ela chega, tá, com uma ansiedade tão pesada, e com um sofrimento emocional tão vívido, que vez ou outra ela traz que a vida perdeu sentido e que ela deseja morrer. Então, como que é a pontuação de nós analistas diante dessas datas significativas? Eu vou chegar para ela e falar, deixa o passado no passado? Diante do luto de alguém falar, gente, a pessoa já morreu, vida que segue. Calma. Não é assim que a gente vai criar um ambiente suficientemente bom. Não é assim que uma transferência bem constituída vai se formar. Lembra que a nossa fala, dentro do setting analítico, pode levar o nosso paciente para muitos lugares, inclusive o de alimentar a dor. Então a gente tem que pensar antes de falar. As nossas pontuações, elas têm que ser baseadas naquilo que a gente estuda.
no conhecimento individual de cada paciente, porque a história pode até se repetir. A forma da gente estar diante do caso não tem como repetir, porque cada pessoa é única. Ele coloca assim, as reações de aniversário também pode ocorrer, até a questão aqui do exemplo que eu dei agora do falecimento, ele coloca, do abuso, né, da violência sexual, ele coloca aqui um exemplo de similaridade de idade diante do falecimento do pai. O que aqui eu quero trazer existem pessoas que vão trazer essa questão de marca temporal muito bem elaboradas, outros não. O que eu quero dizer com isso? Tem pacientes que vão chegar para a gente e falar assim, eu não gosto do mês de agosto, é o agosto de Deus. Vocês já viram falar essa expressão? Parece que um mês não tem fim, e parece que um mês sempre pesado. E assim, vai ter, dentro até do vocabulário popular, várias coisas, tá, relacionadas a essas marcas. E aqui eu vou trazer para vocês algumas datas que eu percebo diante da clínica que são difíceis, tá, para os pacientes quando eles trazem esse tipo de demanda. Vamos lá. O próprio aniversário. Tem gente que tem pavor a aniversário. Tem gente que recebeu os parabéns no aniversário, parece um caos. Eu já tive um paciente que falou assim, comemorar aniversário para quê? É menos um ano de vida. É mais proximidade da morte. Olha que forma diferente de lidar com o aniversário. Eu tenho uma pessoa do convívio que se você der um parabéns para ela, ela volta a te bater. E aí, quando a gente para e ouve por que dessa reação, o que essa data realmente significa, como que foi os aniversários ao longo da vida, gente, não é à toa, tá? Então tem aniversário de vida e aniversário de morte. E aniversário de quem já morreu. Eu tenho uma paciente que todos os anos, no dia do aniversário da mãe dela, ela não dá conta de sair da cama. A mãe dela já faleceu há muitos anos. Ela chora o aniversário da mãe dela todos os anos. Não é aniversário de morte, é aniversário de vida. E a história dela com o aniversário da mãe é muito linda. E dar o próximo passo é muito difícil. Outras datas, tá? Para um ambiente... Aí que eu vou falar aqui, ó, de nós mineiros. Um povo marcado culturalmente pela religiosidade católica. Semana Santa é a semana deprimente. Chega Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, aqui na minha cidade, como cidade do interior, todo mundo já fala, nossa, que clima ruim, clima pesado. Existe uma sintonia tão grande com a religiosidade que muitas pessoas vão se colocar diante da figura daquele Jesus que morre, que padece, que é traído. Outros vão entrar no lugar da sintonia ali, ó, com a identificação com o processo do julgamento. Então a gente vai perceber que tem datas que a gente tem que estar com a escuta mais atenta a alguns pacientes, tá? Outras datas que eu vejo que são significativas. Eu tenho, hoje não, mas já foi paciente minha, uma mulher que teve um aborto espontâneo. E é a data da curetagem. Vocês sabem o que é curetagem, gente? Na data da curetagem, para ela é uma data extremamente pesada. Então, quando a gente vai vendo, ao longo da análise, principalmente daqueles pacientes que ficam mais tempo em análise conosco,
que você pega o prontuário dele e fala, opa, mais ou menos nessa mesma época, ano passado, teve um declínio muito grande. O que é isso? O que essa data significa? O que esse mês, ou essa semana, o que esse tempo tem de significado para ela? Outra data aqui que eu vejo que acontece muito, tá, gente? Carnaval. Mas carnaval é alegria, é festivo, não é? É gostoso, a maioria das pessoas. Eu tive uma paciente que ele, né? Ele foi para o carnaval, curtiu, brincou, dançou, bebeu, e chegou num dia de carnaval, ele me ligou desesperado que ele queria morrer. A ideação suicida dele veio no carnaval. E de verdade, até hoje a gente não sabe por quê. Um dia talvez a gente descubra, talvez não é tão importante a data, mas veio. Então toda data que vai tirar o paciente, é a gente mesmo, daquela rotina, que vai trazer algum tipo de exaltação emocional, que vai colocar o paciente em maiores números de relação, que vai agitar emocionalmente, a gente vai se perguntar qual que é a importância daquilo, tá? Tá todo mundo me olhando com uma carinha esquisita, assim, o que que tá passando na cabeça de vocês aí, gente? A Eliette... Não, eu estou achando muito bom, interessante a forma de que você está explanando o assunto, então viu? tá. Muito bom. É porque a Eliette tá me olhando assim, com uma carinha... Ela Não, está muito pensativa. tá passando o fim da minha história. Ela está muito pensativa, como se alguma coisa estava passando, como você falou, na sua mente. Isso mesmo. Olha, isso de data é tão importante quando a gente vai para a escuta e passa despercebido, tá? Porque é um detalhe. O professor Carsorla, ele pega um poeta, que é o Álvares de Azevedo, que faleceu muito jovem, antes de completar 21 anos, 20 anos e 7 meses, até isso ele coloca, tá? E ele pegou um trecho de uma poesia que eu quero trazer aqui. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar os meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Um pouco mórbido para uma pessoa de 20 anos. Vamos lá. Eu tenho um conhecido que desde a gente criança ele fala que iria morrer aos 33 anos. Aí eu fico brincando com ele. Olha, ano que vem a gente completa 33 anos. Já pagou o plano funerário? Você repete isso todo ano. Um caixão tá muito caro. Aí troca de assunto. Oi, João. Para falar sobre isso, Murilo, é um caso que aconteceu comigo, onde a minha cunhada, ela era como se fosse a filha adotiva da minha esposa, né? A irmã dela. Mas nós tínhamos, era muito chegada. Então ela teve um casamento muito conturbado, do qual ela já tinha tentado suicídio algumas vezes e com a graça de Deus a gente conseguiu segurar, né? E ela conseguiu passar essa condição. Então ela casou-se, teve uma filha, de qual a filha dela foi sempre chegada a nós. E ela dizia sempre assim, ó, o seu pai e a sua mãe, que a gente tem no interior, não sei se isso acontece com vocês. O nome da irmã dela é Graça, mas chama Gracinha. Então ela chamava Dacinha. E o meu é João Batista, para as meninas que estão chegando agora, sejam todas bem-vindas, né? E me chamam de Timaia, de apelido. Então ela dizia, seu pai é Timaia e sua mãe é Dacinha. Preste atenção, quando eu não estiver mais aqui, o seu pai e sua mãe é Timaia, isso com 1 ano e meio, 2 anos de idade.
E toda vez que a gente, por exemplo, assim, se a gente estivesse na praia, ou estivesse no sítio, ou estivesse em qualquer lugar, naquela mesma madrugada, naquela hora, Thiago, você sabia que você tem que me prometer isso? Ele já vai começar de novo. Aí disse, não, me prometa. Me prometa que você vai cuidar da nossa filha. Aí eu dizia, oh, me deixa de besteira, isso não vai acontecer. Ela disse, me prometa. Enquanto eu não prometesse para ela que eu ia cuidar dela, que eu ia ser o pai dela, que ia ser a mãe, ela não sossegava. Aí quando ela completou 17 anos, veio a pandemia do Covid, infelizmente ela desencarnou, né? Ela veio a falecer. Então, às vezes, essas coisas que a gente fala, como aconteceu com Alves de Azevedo, da literatura, pode ser uma premonição ou até mesmo uma situação que você aceita isso na sua vida. Ah, vai ter várias explicações, vários casos, porque cada caso é único. Dependendo da condição de cada um, nós vamos analisar a situação de qual ele se encontra. O professor Cassola ele faz uma coisa muito interessante quando diz assim, ó, nós temos que identificar o sofrimento psíquico, tentar descobrir os fatores envolvidos, individuais, psicológicos, emocionais e sociais, e culturais e religiosos que a criatura vive. Como profissional da saúde mental, nós não podemos nos determinar certas situações de julgamento ou como aquela criatura chega ao nosso ambiente, nosso cérebro, que vai poder analisar aquela criatura e vem buscar um ponto de apoio, uma luz, um canto que ela possa encontrar essa situação, que ela possa falar isso que ela lhe consome. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo assim, tem pessoas que devem R$1.000 e conseguem se suicidar. E tem pessoas que devem 10 milhões, conseguem pagar e tem 100 milhões na conta. Mas isso é cada caso um caso. Então, é isso que nós temos que lidar com essas pessoas que vêm nos procurar dessa forma. E essas situações agora que acontecem, acreditem, nós vamos sempre precisar e vamos estar sempre atentos com fatores, por exemplo, com essas criaturas que nos procuram, com as nossas análises em dias, para que nós não venhamos a querer ser resolvedor de problemas dos outros, que aqueles ainda não estão prontos. Essa situação de suicídio, dessa forma como as pessoas tratam essa pulsão de morte, com esse desprendimento da vida, de qual elas não conseguem interagir ou reagir dentro de si próprios, é uma condição que muitos trazem, como ele fala, o professor Cassola fala, biológico, ou talvez até que seja cultural, como a gente vê em outras culturas, que eu não me lembro bem agora, mas eu posso procurar, de mães, quando os filhos eram mortos, ela era obrigada a se enterrar com o filho. Essas culturas que nos ensinam isso. E se desprender disso é muito difícil. Com toda a tecnologia, com todas as coisas que nós temos hoje, acredita, a melhor forma de lidar com isso é atendendo um ser humano como um ser humano igual a nós. E temos horas que só nós temos que escutar e dizer assim, eu estou aqui. E você antes estava sozinho, você estava sozinha. Hoje agora eu não vou lhe largar mais e não me deixe, seja bem-vindo à psicanálise, para podermos juntos compreender e descobrir o que isso acontece e mostrar o lado bom da vida, que é viver. E talvez vai chegar alguns casos que é importante que ele saiba que está sozinho. Porque se ele vê que está com a gente e que a gente quer ali solucionar o problema, ele não vai fazer diferente. Às vezes é reconhecer que ele está sozinho que ele vai ver, opa, ninguém vai fazer por mim, vou ter que virar a chave aqui. Lembra que o suicídio, para o professor Cassola, ele tem várias facetas. Inclusive, a gente vai falar de suicídios indiretos, suicídios parciais, suicídios inconscientes. Então, não é um pensamento muito o desejo de morrer o que me move, mas é o desejo de aliviar o sofrimento que eu busco, né? E a gente vai Murilo, vendo... posso Oi, falar um negócio? claro. Então, assim, é uma coisa assim, minha até pessoal. Tenho 3 filhos, eu te falei na última aula, né? Eu tenho
um filho de 29 anos, uma filha de 24 que é trans, e tem uma de 15. Os dois mais velhos, eu fico assim, sempre em tensão, porque eles têm ideação suicida. Uhum. Então, eu acho assim, quem acompanha também sofre. Nossa, eu acho que é a pessoa que mais sofre. Porque às vezes, igual meu filho mais velho, entra pro quarto, eles ficam no quarto. Aí demora para aparecer. E você não pode, assim, eu fico, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Aí você tem que mandar toda uma coisa em direto. Então é tão difícil, Murilo, é tão É difícil ver na muito situação, difícil. tão difícil. E agora eu vou te falar, Luciana, a meu ver, tá? É a hora que eu vejo que famílias de pessoas que têm ideação suicida, elas adoecem junto. Sim, Então, é tão importante quanto a pessoa tratar, é a família tratar, para todo mundo não adoecer junto. Eu acompanhei um exatamente. caso, tá? De uma pessoa que chegou a ficar internada em um hospital psiquiátrico porque a ideação suicida estava assim, de uma forma que o risco à vida era muito grande. E essa pessoa ficou internada mais de 30 dias, assim, uma situação bem complexa, tá? E eu achei muito interessante a postura do hospital psiquiátrico em que essa pessoa foi internada, que foi, num momento, chamar a família inteira para pedir para que eles tratassem. Porque não adiantava determinado tratamento desse indivíduo, na hora que ele voltasse, tivesse uma casa exatamente da mesma forma. Uma casa adoecida vai receber alguém em tratamento, porque não é alguém curado, vai voltar a manifestar aquele sintoma. E aí, para dar certo, todo mundo teve que tratar. Então, é, o, e isso, gente, vai bater muito forte, tá? Dentro da nossa escuta. Às vezes a gente não vai atender o paciente que está buscando a ideação suicida ali, que está com esse pensamento, mas a família. E, às vezes, essa família vem com muito sentimento de culpa pelo cansaço. Parece que não pode estar cansado. Parece que não pode estar descontente. Parece que é uma obrigação ter que dar conta porque ama. Não, gente, quem ama cansa. Quem ama fadiga. Quem ama tem hora que é normal querer chutar o pau da barraca e sair correndo. E aí é justamente o nosso lugar de analista que pode contribuir para que essa pessoa se fortaleça, sem ficar cobrando. Você tem que ser forte porque é seu filho. Você tem que ser forte porque você ama ele. Gente, não tem que ser forte, não. Ser forte o tempo todo cansa. Ser forte o tempo todo adoece. Então, cuidado para não ficar, quando na posição de analista, sendo moralista. Esse não é nosso lugar. Eu tenho uma paciente que ela é mãe de 3 filhos autistas. 3 pessoas com o transtorno do espectro autista. Eu sou de 3. É? É, Então, vou na te verdade, falar. 3, assim, a do meio, ela tem um diagnóstico de autismo e borderline. Tem noção que é isso? E é trans. Então, assim, Então, é é muita BO. coisa, é muita estrutura, tadinha. É, essa mãe que eu atendi, eu vou falar a mesma coisa então para você, Luciane. Olha que eu não te atendo. Te conheço tem pouquíssimo tempo na função de professor. Teve um dia que essa mãe chegou e ela chorou tanto dentro do consultório. Ela falou comigo assim: o que que eu faço? Eu falei: tira férias da sua casa. Ela olhou para mim e começou a rir, parou de chorar e começou a rir. Aí ela: meu sonho. Eu falei: então vamos fazer esse sonho ser verdade. Murilo, estou tirando uma semana longe dos meus filhos, o que que vai ser deles? Eu falei: não sei. Vamos descobrir? Vamos começar sem ser uma semana, vai ser 3 dias. E nós programamos uma sexta, sábado e domingo com ela passeando sem telefone celular. Gente, elas quase que surtou, porque ela organizou tanto a vida dela só em cima da maternidade que quando ela ficou sem notícia dos filhos, quase que ela tinha que ser internada. Aí, mas sobreviveu. Me xingou tanto na segunda-feira
Tudo bem. Passado um tempo, volta. Murilo, eu tô cansada. Eu falei, mais 3 dias. Eu vou te matar, Murilo. Eu falei, não vai não, nossa sessão é online. Não vai ter nem como, você não sabe nem onde que eu moro, como é que vai me matar, menina? Bora pra vida. Mas, e aí ela foi de novo. Hoje, 3 dias de férias, como diz a gente pôs 3 dias de férias. Tem já uma organização na família. Quando a mãe vê que precisa de tirar 3 dias de férias, a família inteira se mobiliza para cuidar dos 3 filhos dela para ela poder desligar. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A mãe da pessoa que está em adoecimento ou que tem um transtorno, ela precisa de descansar. Eu gravei um vídeo há pouco tempo para o Instagram, falando do cuidado emocional de mães atípicas. No final, uma mãe entrou em contato comigo para agradecer ter gravado um assunto sobre o tema. Eu não escutei, Mariane. Está tendo eco a sua voz. Ah, agora eu estou te escutando. Eu estou falando que sua voz estava tendo eco, não sei se é para todo mundo ou é só para mim. Acho que não. Agora melhorou. Ok. Anne, Boa noite a todos, tudo bem? Eu estou ingressando na psicanálise e estou achando muito legal, né? Mas, assim, trazendo para a minha vida, eu sou mãe, meu filho a gente descobriu o autismo dele com eu era 2 anos. E eu tenho uma neném de 1 ano e eu ainda sou deficiente visual, vou te dizer. É punk, não é brincadeira, não. É muita emoção. Meu esposo me ajuda, mas, gente, eu me sinto sobrecarregada. Porque eu também quero estudar, fazer as coisas e é muita emoção. e eu vou te contar. Mãe de 2. Eu não tô falando de diagnóstico, não, gente. Quem é mãe ter saúde mental ou seja, já são incríveis. Eu só tenho um medo na minha vida. Ser pai. Deus me perdoa. E quando eu falo isso, um tanto de gente me xinga. Eu falo, não é, gente. Eu seria péssimo pai. E a gente tem que saber o lugar da gente. Olha, mãe atípica e mãe que ainda tem uma deficiência, parabéns. Mas tomara que sua análise esteja em dia. Sabe o que eu vejo? Que a gente posterga da parte da formação, a análise pessoal é a que a gente nunca quer fazer. Porque a gente também tem as nossas resistências. Não é porque a gente é analista que nós somos todos bonzinhos. Tá? E quando a gente se coloca nessa posição, isso é muito complexo. Porque a gente cuida da saúde mental das pessoas, a gente escuta a dor do outro, mas não dá lugar para a nossa. Estudar psicanálise, e eu falo isso com alunos da própria psicologia, não é lugar de tratamento nosso. O nosso lugar de tratamento como pacientes é na psicoterapia, é na análise pessoal. Quando a gente vai perguntar para muita gente, por que você estuda psicanálise? Por que você estuda psicologia? A primeira resposta é porque eu quero ajudar as pessoas. Aí depois você pergunta, depois de um tempo, é tudo mentira. A pessoa quer resolver a própria vida. Nós todos somos assim. E é só a formação que é ética que vai nos levar para a teoria e supervisão enquanto formação acadêmica e constituindo da análise pessoal como formação humana.
Porque, gente, não tem como a gente estudar sobre saúde mental, sobre psicologia, sobre psicanálise, e vai chegar em alguns pontos dessa teoria toda que a gente vai estudar e vai bater na história de vida da gente e a gente surta. Vocês estudam online, então o contato é menor, tá? Eu acho incrível quando eu entro para uma turma de psicologia presencial e eu olho para os alunos e começo a rir. Por quê? Porque quando eu estou dando uma aula de luto, o que tem lutado, ele vai faltar aula, ele vai sair no meio da aula com o olho cheio d'água, e aí depois eu vou chamar ele num cantinho e falar, meu filho, vem cá, o meu filho bem mineiro, como é que tá a sua terapia? Como é que tá a sua análise? Quando eu comecei a estudar, todo empolgado, né, gente? Calouro acha que vai solucionar o mundo. E aí uma professora virou no meio da sala e falou assim, quem tá com a terapia em dia, fazendo terapia hoje? Aí eu não levantei a mão, não tava mesmo? Ela falou assim, quem não levantou a mão, vocês são os irresponsáveis. Como é que vocês estão achando que vai, então, acolher a pessoa na hora que ela está com o maior sofrimento? Porque ninguém chega na primeira sessão bem. A coisa mais rara do mundo é alguém chegar e falar, nossa, vim para autoconhecimento. Não. Normalmente a pessoa chega no fundo do poço. Se vocês estão no fundo do poço, vocês são tudo uma cambada de irresponsável. No outro dia, minha análise estava marcada. Talvez era aquele choque de realidade que eu precisava. E quando a gente fala, gente, de mãe atípica, quando a gente fala dessa posição de analista que a gente está se formando ou que a gente já se encontra, isso é incrivelmente aplicável. Até para a gente pegar esses pormenores do discurso. Tá? E a gente vai ver que a gente não é tão inédito assim também, não. Que muitas vezes aquilo que angustia meu paciente é aquilo que me angustia. Só muda os nomes, só muda o personagem. Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Um dos fatos importantes, Murilo, não sei se eu enviei para você ainda o episódio, mas tem aquela sessão de psicanálise, que é o diretor Celton Mello, ele vai mostrar, né, que o psicanalista resolve o problema de um casamento e dá todos os conselhos e no dele é perdido. Ele não consegue descobrir tanto que ele sai de casa e se separa. O psicanalista Theo vai procurar a sua, depois de 15 anos, ele procura para fazer a terapia pessoal, análise pessoais com Dora, e ela pergunta, por que você sumiu durante 15 anos? Ele voltou adoecido. Então, essa necessidade de nós querermos sempre ensinar o outro, já vem de uma cultura que talvez esteja impregnada no nosso próprio inconsciente. Naquelas palavras que a gente diz assim, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque a mudança para ser ensinada, ela é muito fácil. Mas para ser posta em prática, de qual nós queremos ensinar aos nossos clientes, nossos pacientes, que adentram nossas salas de consultório, em situações que é tão fácil de ser resolvida, causa justamente essa dificuldade. E uma das maiores dificuldades, o professor Cassola vai falar quando diz assim, a maior dificuldade do sofrimento psíquico é quando ele é de tal maneira, de tal forma, incompreensivelmente e até impossível dele escapar. E somos nós que vamos ter que desenrolar. Tem uma das fotografias da psicanálise, um livro que eu vi, que o paciente chega, né, com um carretel de linha todo enrolado e entrega na nossa mão e diz aí, desenrole, me mostra como é que eu tenho que fazer. Então, essa necessidade de análise pessoal que tem que estar em dias. É como se eu fosse um médico endócrino que tem um diabetes, que digo para os meus pacientes que não pode comer açúcar, que tem que fazer dieta, mas eu sou gordo, obeso e como. Essa é a dificuldade que muitos de nós temos. E nos reconhecer na situação dos nossos pacientes, na situação que eles se encontram, principalmente nesses pensamentos suicidas, porque o suicida, na verdade, o suicídio em si não é um problema. Porque o suicida não quer morrer. O suicida ele não quer morrer. O suicida ele quer acabar com esse sofrimento de qual ele consome.
de qual está acabando comigo. Eu não suporto mais isso. Então eu quero uma saída. Então, aí a gente tem que pegar esse livro e ler muito. E João Batista, não vai dar spoiler pro povo que está chegando hoje, que não vai ler o livro e nem vai assistir às aulas. Ora, 2 meses que nós estamos estudando o tema, você vai mastigar tudo pro povo? Vai nada? Olha o Murilo Nando Bonzinho aparecendo, tá vendo? O id do Murilo aparecendo? Olha, olha. Aqui eu quero terminar o encontro de hoje falando sobre a importância dos ritos enquanto função psicológica. O rito de comemorar aniversário, mas o rito fúnebre. Gente, rito é aquilo que se repete, que cria a partir de um símbolo um significado. O eu levantar todos os dias, ir ao banheiro, escovar dente, tomar meu café, é um rito. Eu não mudo. Então, cuidado. Quando aparecer a manifestação de um rito dentro do seu processo clínico, também é uma forma de comunicação não verbal, mas que tem muito a ser escutado. Tá? E nosso tempo aí já se esgotou. Eu quero agradecer todo mundo e pedir aí quem quer abrir o microfone para perguntar, comentar algo. Então tá bom. Um abraço. Oi, João. Só agradecer, né? Já que eu não posso mais falar. Sejam muito bem-vindas. Espero que possam juntos nós buscarmos esse aprendizado e somar uns com os outros nessa alegria, nessa vida, nessa cura da alma que é a psicanálise. Certinho, vou parar a gravação aqui. Porque tem gente que só fala depois que para a gravação.